Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre. E dando continuidade, então, aos estudos que estamos fazendo da nossa apostila de Espiritismo, hoje nós vamos para a lição número 21, estamos justamente na metade da nossa apostila, onde a gente vai começar a falar sobre as leis morais. Então, hoje, na aula 21, a gente vai falar sobre a lei divina, a gente vai falar também sobre a lei do progresso, e, por consequência, a gente vai falar um pouco da evolução, tanto dos espíritos e da inteligência, do desenvolvimento da nossa inteligência e das nossas qualidades morais. Então, sobre isso que a gente vai conversar um pouco na aula de hoje. Então, para quem está em apostila física, nós estamos na página 71, e quem vai começar hoje a leitura para nós é a Liliane. Vamos lá, Liliane, por favor, pode começar. A lei natural ou lei divina? Existe uma ordem natural que rege o universo, a natureza e a criação. Fundamenta em leis estabelecidas por Deus. Desta maneira, Deus, através das suas leis eternas, imutáveis e perfeitas, se faz presente em todo o universo, em toda a criação. Questões 615 e 616. A ciência é formada por leis físicas que regem a ocorrência de fenômenos conhecidos, reputando-se sobrenaturais ou paranormais os fenômenos não conhecidos pela ciência. O cientista, o pesquisador, não cria a lei que rege um fenômeno, mas sim descobre a lei de Deus que rege o fenômeno pesquisado e a divulga, incorporando-a ao rol das leis que constitui o acervo científico da humanidade. Questões 617 e 617A. Boa parte das leis de Deus ainda são desconhecidas pelas pessoas. As leis de Deus são apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Questão 618. As leis divinas sempre foram reveladas. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem, e também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Questão 626. Em todos os tempos, houve homens que tiveram a missão de revelar as leis de Deus. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Questão 622. Deus facultou a todos conhecer as suas leis. Assim, todos podem conhecê-las, mas nem todos as compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-las são os que melhor as compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é o que o progresso se efetue. Questão 619. Jesus, quando encarnado entre nós, ensinou as verdadeiras leis de Deus. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e muito menos os que a praticam. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão.
Os espíritos são incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Questão 627. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado como se o houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar dela. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas, desde que, achando-o feito, dele tira partido. E é o que o aprova, é o que teria praticado, se pudesse ou se ousasse. Questão 640. Não basta o homem não praticar o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Questão 642. A divisão da lei de Deus em 10 partes: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça e amor e caridade. É a de Moisés e de a natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode-se adotá-la sem que tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Questão 648. Legal, Liliane, obrigado, viu? Só para pontuar o que a Liliane estava lendo para a gente, quando ela falou das questões, são as questões que estão no Livro dos Espíritos, tá, gente? Então, a partir de agora, a gente vai falar muito das leis morais que constam tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho. Então, fica até para quem tem a apostila física, a gente sempre vai dar um toque antes também, quando encerrar as gravações, das aulas posteriores do que vai cair, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Então, aqui a nossa apostila, ela pontuou algumas questões, né, onde falam sobre esses temas da qual a Liliane leu tão bem para a gente. E aqui a gente está falando sobre a lei natural e a lei divina, que nada mais é do que as leis de Deus, né? Que elas são, para quem eu até brinquei, falei que ia passar a lição de casa, né? Até para quem fez a leitura, né? Quem tem o Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 615, Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? Aí os mentores respondem: é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, o que quer dizer aqui? Que essa lei de Deus, ela é eterna, é imutável e ela rege todo o universo, tanto em termos materiais como em termos espirituais. Tudo que existe, tanto os fenômenos também materiais como os espirituais, tudo tem como base, tudo tem como origem as leis de Deus. E elas são imutáveis e eternas. Isso para qualquer povo, para qualquer existência, seja aqui ou seja em qualquer lugar do universo. Então, a lei de Deus é a mesma aqui na Terra, em Saturno, em Júpiter, em Plutão, em Andrômeda, em Capela, em qualquer lugar do universo, a lei é a mesma. O que muda? Muda a compreensão, principalmente a compreensão e de como ela é transmitida àquele povo, àqueles espíritos que formam aquela sociedade naquele determinado planeta. Então, a lei de Deus em si, ela não muda. Mas como ela é transmitida, e principalmente como os espíritos acabam adquirindo, acabam absorvendo essa lei, é que faz a diferença. Podemos citar o exemplo do que nós passamos aqui na Terra, com Moisés e com Jesus. Quando Moisés veio e ele trouxe para nós os 10 mandamentos, e o que depois, séculos depois, Jesus trouxe, e também, se vocês forem ver, é a mesma coisa, porém dita de um jeito diferente. Por quê? Porque quando Moisés veio e trouxe para nós os 10 mandamentos, nós estávamos num estágio, principalmente, de compreensão das coisas espirituais, muito ainda embrutecido, muito ainda em estado rudimentar. Então, a gente precisava do ver para crer. Se vocês forem pegar lá o Evangelho, o Velho Testamento, vocês vão ver que há várias narrativas de vários fenômenos lá. A sarça queimando, o Mar Vermelho se abrindo. Por quê? Porque as pessoas, para acreditar em algo maior daquilo que elas viam, elas precisavam desses fenômenos. Elas precisavam ver para crer.
Então, isso acabou resultando muito Então, por isso que a maioria dos povos naquela época acreditavam em vários deuses, porque a cada fenômeno que acontecia era motivado, a causa era algum tipo de deus. A chuva, tinha o deus da chuva, o deus do sol, o deus do tesouro, do dinheiro e tantas outras coisas assim. E é por causa dessa visão mais assim materialista, mais do ver para crer, foi preciso transmitir uma mensagem de um Deus mais punitivo, justamente para as pessoas andarem um pouco mais na linha, porque senão ia ser que nem sábado de carnaval, ninguém era de ninguém. Então, muitas vezes as pessoas precisavam, e isso, gente, foi tão forte em nós que até hoje há doutrinas e pessoas que precisam enxergar esse tipo de Deus, que senão a pessoa desanda. Então, a pessoa tendo essa imagem do Deus punitivo, daquele Deus que castiga, ajuda a pessoa a andar um pouco mais na linha. Não é o jeito certo? Não é. Mas é o começo dela começar a compreender justamente a existência de Deus e dessas suas leis, e do começo de aplicá-las no seu dia a dia. Então, era preciso que, por exemplo, quando Moisés veio, ele trouxesse aquele monte de não lá. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do próximo, não comerás brigadeiro após as refeições, e tanto um monte de não lá. As pessoas precisavam daquilo, naquele momento. Quando Jesus veio, o nosso estágio de evolução de inteligência já estava um pouquinho melhor. E a gente até vai falar um pouco sobre isso mais na frente na Lei do Progresso. Então, quando Jesus veio, o nosso entendimento ele já estava um pouquinho melhor, e Jesus ele já trouxe a sua mensagem, não pensando só nas pessoas ali do seu momento, mas pensando nas gerações futuras, na transmissão daquela mensagem. Então, Jesus pegou aquele monte de não e resumiu em um só mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que lá nas leis de Moisés fala de não roubar, o que Jesus quer dizer? Ame o próximo como a si mesmo. Então, se eu não quero que nada seja roubado de mim, nada seja tirado de mim, então eu não vou tirar nada do próximo. Se eu não quero que cobicem as minhas coisas, as coisas que estão à minha volta, então eu não vou cobiçar as coisas das outras pessoas. Se eu quero ser respeitado onde eu for, então eu vou começar a respeitar as pessoas que chegam até mim. Essa é a ideia. Então percebam que a lei é a mesma, ela não muda, ela apenas foi dita de um jeito diferente. E aí nós, através dos séculos, estamos procurando absorver essas leis e praticá-las no nosso dia a dia. Aí vem uma questão também muito interessante do Livro dos Espíritos, bem curtinha, que é a número 621, onde o Kardec pergunta para os mentores: onde está escrita a lei de Deus? Aí os mentores respondem: na consciência. Então, muitas vezes, a gente não tem o pleno conhecimento das leis de Deus, muito porque, às vezes, haver uma necessidade de um conhecimento maior, às vezes de física, às vezes de química, às vezes de alguma matéria mais restrita. Mas o que a lição aqui fala para a gente, o Livro dos Espíritos? Que essas leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, que elas servem justamente como um alerta, que nós, no fundo, sabemos quando nós fomos bem, quando nós fizemos o bem, quando nós ajudamos, ou quando a gente não fez o bem que a gente poderia ter feito, ou quando a gente não foi tão bom assim. Então, a gente sabe disso, porque é como se fosse um alerta na gente. E percebam, quando a gente está no nosso dia a dia, no nosso ambiente, quando a gente faz uma coisa boa, que a gente ajuda o próximo, ou toma uma atitude pensando no bem, a gente se sente bem com aquilo, a gente se sente leve. É a nossa alma falando, a nossa consciência falando: ó, você foi bem, era isso mesmo que você podia ter feito, você foi lá e fez. Do mesmo jeito que quando a gente pratica algum mal, prejudica alguma pessoa, nós também sabemos, no fundo, por maior que seja a nossa ignorância, que muitas vezes ela acaba sucumbindo a esse mal, porque a origem do mal nada mais é do que a ignorância que a gente tem, principalmente das leis de Deus, até do que a gente conversou um pouco no começo, antes de começarmos a nossa gravação, é justamente a falta desse conhecimento, essa ignorância que faz com que a gente caminhe pelo mal. E quando a gente pratica o mal, e a gente faz o mal e prejudica o próximo, no fundo a gente sabe. Muitas vezes, por causa dessa ignorância e desse mal que às vezes habita na gente acaba não dando muita bola. Mas a gente sabe, no fundo, que a gente não fez o que a gente devia, justamente porque essa lei de Deus está na nossa consciência. Então, aí entra aquilo que nós estávamos conversando. Quanto mais o conhecimento, quanto mais o estudo, e principalmente a prática no bem, vai nos ajudar, aos poucos, a desenvolver a nossa lei. Essa lei de Deus, no sentido de desenvolver, no sentido do conhecimento. E aí, conforme a gente vai progredindo, essa lei de Deus, ela vai fazer parte da nossa vida e da nossa sociedade. Porque, querendo ou não, as leis que regem a sociedade são uma cópia muito mal feita das leis de Deus.
e muitas vezes acaba sendo não dirigidas da melhor maneira. Mas no momento que estivermos praticando o bem na sua plenitude, naquilo que Jesus ensinou, ame o próximo como a si mesmo. E até depois ele falou, né, quando ele, na última vez que ele esteve com os discípulos, ele até falou, né, antes de partir para a espiritualidade, um novo mandamento vos deixo, né, ame o próximo como eu vos amei. Então, a partir do momento que a gente chegar nesse nível, a gente vai ver que a gente não vai precisar das leis da sociedade para nos regir, porque a gente já vai saber. Então, assim, eu não vai precisar a pessoa me processar porque eu ofendi ela, porque eu não vou mais ofender. Eu não quero ser ofendido. Então, isso não vai mais acontecer. Não vai mais precisar lá na via, lá, ter lá a placa lá de 60 km por hora. Por quê? Porque eu vou saber. Por que existe isso hoje? Porque muitas vezes, se não tiver, eu não vou respeitar. Eu vou andar lá a 200. Aí, se tiver alguém passando alguma coisa, sabe lá Deus o que pode acontecer. A partir do momento que eu tenho essa consciência que pode causar algum mal, eu vou andar de acordo com aquela velocidade que é cabível naquela via, naquele momento, sem precisar um aviso ali de que, aqui é 60 km por hora. Eu mesmo vou ter essa consciência. E tanto isso para outras coisas na nossa vida. Então é assim que a gente vai desenvolvendo e é assim que aos poucos a lei de Deus vai fazendo parte da nossa vida, no nosso dia a dia. E falando um pouquinho, só para complementar essa parte, sobre a ciência também um dia vai chegar a caminhar junto com as leis de Deus. Tudo que as leis de Deus falar, a ciência vai comprovar. O que acontece hoje é que a ciência ela não consegue ainda comprovar tudo o que a lei de Deus nos ensina. Mas isso é questão da própria evolução do planeta. Um dia, por exemplo, como é nos mundos mais evoluídos, a ciência e as leis de Deus, elas andam juntas, elas estão no mesmo nível, elas caminham juntas, pensando justamente na melhora daquele planeta, daquelas pessoas que estão ali à sua volta, como um complemento justamente nesse conhecimento e na prática das leis de Deus no nosso dia a dia. Gente, dúvidas? Até aí alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ficou claro essa parte da lei de Deus, de como a gente aplica, de onde ela está na nossa cabeça, né? Nossa cabeça não, nossa vida, no caso, né? Certo? Paulinho, então continua lendo para a gente a Lei do Progresso. Quem tem a apostila, a gente está na página 72. Lei do Progresso. A necessidade da reencarnação. A evolução do espírito é regida pela lei do progresso. É através da reencarnação que o espírito tem a possibilidade de passar por experiências materiais e, através dessas experiências, a oportunidade de progredir. No mundo espiritual incorpóreo, sem poder atuar sobre a matéria, o espírito não tem condições de passar por experiências materiais. Evidentemente, como espírito e possuindo um corpo perispiritual formado por substâncias étereas, incorpóreas, não consegue intervir diretamente no mundo material. Pode fazê-lo indiretamente. Mas para intervir indiretamente, ele necessita ou do corpo de uma pessoa encarnada, médium, ou do fluido anímico dessa mesma pessoa. Este processo de intervenção indireta no mundo material, onde um espírito vive conjuntamente com outros espírito, detentor de corpo carnal, ambos ocupando um só corpo de carne, é denominado vampirismo. Nas práticas mediúnicas não há vampirismo, pois o espírito não compartilha do corpo do médium para viver, mas tão somente o utiliza para receber esclarecimentos, informações e tratamento. Para atuar diretamente sobre a matéria e passar pelas experiências necessárias e indispensáveis à sua evolução espiritual e progresso, o espírito deve reencarnar, unindo-se a um corpo carnal que utilizará até que este não tenha mais condições de manter a vida, quando então a ligação será rompida. A reencarnação pode ser compulsória, quando o espírito é compelido a reencarnar, ou voluntária, quando o espírito concorda com ela. Como regra geral, o espírito necessita reencarnar para progredir, passando por novas experiências, para resgatar compromissos assumidos perante a lei divina, por ter cometido erros nas reencarnações progressas, e para entrar em contato com outros espíritos melhores e ou piores que ele, vivendo lado a lado, em intensa interação social, já que a carne abafa ou isola tanto as qualidades como as imperfeições do espírito. Aprendemos com os espíritos mais evoluídos, ensinamos aos menos evoluídos, e em cadeia espiritual vamos todos progredindo, uns auxiliando os outros.
Allan Kardec, no livro A Gênese, assim nos ensina. A obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição do corpo, a sua segurança, ao seu bem-estar, o obriga a aplicar suas faculdades em investigações, a exercê-las e desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, pois, útil ao seu progresso. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que o espírito opera sobre a matéria em sua própria vantagem, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo em que se habita. É assim que, progredindo, ele auxilia a obra do Criador, de quem é um agente inconsciente. A encarnação não é, pois, uma punição para o espírito, como alguns têm pensado, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Céu e Inferno, capítulo 3, número 8, e seguintes. Excertos extraídos do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 11, Encarnação dos Espíritos. É também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, de Allan Kardec, temos a seguinte orientação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. O estado de natureza e a lei natural não são a mesma coisa. O estado de natureza e a infância na humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetualmente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai da virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor compreende a prática. Questão 776. Isso aí, Paulinho. Continuando aqui, ó, depois a gente termina de ler, a gente faz um comentário final. O homem não deve retrogradar para o estado de natureza, mas sim tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Questão 778 do Livro dos Espíritos. O homem, né, se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente no mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Questão 779. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso intelectual faz compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher, engendrando o progresso moral. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Questão 780. A humanidade sempre marcha progressiva e lentamente. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se institui
se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinando durante séculos. Depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento carunchoso edifício do passado que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Questão 783. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo, porquanto o progresso intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, proporciona uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura. Questão 785. Pessoas rebeldes ao progresso chegarão, com todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Questão 787A. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Quanto mais preponderem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros, de tempos em tempos surgem no seio delas homens de gênios que dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus que têm autoridade e em alguns anos fazem adiantar-se muitos séculos. Questão 789. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, a civilização terá melhorado de modo a fazer desaparecer os males que tem produzido. O fruto não pode surgir antes da flor. Questão 791. Reconhece-se uma civilização completa pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestir melhor que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando da vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Uma civilização, como todas as coisas, apresentam gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos dos homens em estado primitivo. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão com todos o progresso moral. Das duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrarem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerce a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menos número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que lhe não faltar o necessário. Questão 793. O espiritismo certamente se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou a tempo em que ocupará entre os conhecimentos humanos. Questão 798. Deus, em sua bondade, deixa o mérito dos homens se convencerem pela razão, e dessa forma o espiritismo há de se propagar-se conforme o adiantamento moral e intelectual da população. Questão 802. Liliane, quer terminar esse último parágrafo aqui para a gente? Aí a gente faz um comentário final? Sim. Processo de evolução. Após a criação, o ser passa a participar do processo de evolução. O ser, criado como princípio inteligente, inicia a caminhada rumo à perfeição. Continua a evoluir como princípio inteligente e depois, como espírito, participando das várias etapas do processo evolucionista até que, por fim, atingirá o estado de perfeição, completando o processo. O desenvolvimento da inteligência e das qualidades morais. Criado como princípio inteligente,
o ser progredirá até atingir o estágio de espírito. Como espírito, poderá utilizar-se da razão e desenvolver cada vez mais a inteligência, sendo essa estendida como a capacidade de comportar sensos. O senso é uma unidade completa de raciocínio sobre um assunto, tema ou questão. Existe o senso intelectual, ligado à razão, e o senso moral, ligado ao aspecto moral de cunho religioso, filosófico ou social. O espírito, primeiramente, desenvolve os sensos intelectuais e somente depois de atingir um nível significativo de inteligência, quantidade considerável de sensos intelectuais conseguidos ao longo de milhares de reencarnações, passará a desenvolver os sensos morais e as qualidades morais, constituindo a moralidade e os sentimentos nobres. Legal, Liane, muito obrigado. Obrigado, Liane, obrigado, Paulinho, né? Gente, vamos tentar resumir aqui essa parte que a gente leu para a gente terminar aqui a nossa gravação. A lei do progresso é uma das leis de Deus, faz parte das leis morais fundamentais, é alguma das bases, digamos assim, da lei de Deus, onde tudo progride. No máximo, as coisas podem ficar estacionadas, mas tudo o universo tende a evoluir. Nada foi criado para estar ou para ficar no mesmo lugar. Tudo tem que crescer, tudo tem que evoluir. E nós, como seres eternos, filhos de Deus, que somos também. É só lembrar lá do nosso começo, da nossa essência, lá como centelha divina, um pedacinho de Deus que sai lá estagiando por todos os reinos, né, em diversos mundos, em diversos planetas, até a gente chegar no estado nominal que nós somos hoje, até um dia, no ponto final da nossa evolução, sermos um espírito de luz. Então, esse é o caminho, o mesmo ponto de partida, o mesmo ponto de chegada para todos. O que acontece? Qual é o elemento fundamental para esse crescimento, para essa evolução que a nossa apostila está falando? É a encarnação. Porque é através das sucessivas reencarnações é que a gente vai aprendendo, que a gente vai evoluindo. Gente, é só a gente ver quanta coisa a gente leu aqui. Fica impossível para nós, em uma existência, a gente praticar tudo isso. Se assim Deus quisesse, pelas suas leis, seríamos seres eternamente imperfeitos. Mas não. É através das sucessivas encarnações que temos a oportunidade de estarmos desenvolvendo a nossa inteligência. E aí, com o desenvolvimento da nossa inteligência, o discernimento do bem e do mal, assim a gente vai progredindo tanto materialmente, intelectualmente, e aí, aos poucos, moralmente, para que um dia a gente possa ser um espírito de luz. Lá na espiritualidade, não tem como a gente fazer essa progressão por completo, como a gente fez a leitura em aulas passadas. Porque lá estamos com as pessoas de quem a gente ama, de quem a gente gosta. E precisamos ter o contato com a matéria, porque é a matéria que vai nos ajudar a desenvolver esse discernimento em nós, essa nossa inteligência. Então, isso é uma prova, mais uma prova, da importância e da existência da reencarnação. Porque se não fosse assim, estaríamos começando sempre do zero. Imagina, a gente começou, fez um aprendizado aqui, morreu, pronto e acabou. Quem vai pegar esse ensinamento, esse aprendizado que de repente eu deixei, ou que eu comecei a fazer? Será que a pessoa que está ali começando, ela tem esse preparo? Então percebo que a gente estaria sempre num eterno recomeço. A gente começaria alguma coisa, terminaria, viria uma outra pessoa, terminaria com ela, e assim a gente não cresceria, a gente não evoluiria. Então, essa é mais uma prova de como a encarnação nos ajuda nessa evolução, tanto material como intelectual, como depois a moral, que é o verdadeiro objetivo. O que acontece é que, pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, nossas vontades, até a gente conversou isso em evangelhos passados, a gente acaba desenvolvendo a nossa inteligência e, por consequência, o material, ele é desenvolvido mais rapidamente. Como a nossa apostila fala, está sempre em progressão. Porque isso é alimentado pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos sonhos. Sempre que eu tenho a oportunidade, por exemplo, de fazer o evangelho lá na casa, eu cito o exemplo, que fica mais fácil para a gente ver, de como como era a nossa vida lá no começo do século XX e como é agora. Isso em menos de 100 anos. Olha como era a vida lá. A expectativa de vida, por exemplo, das pessoas era no máximo 40 anos. Porque às vezes a pessoa se acometia de doenças que não tinham curas, não tinham tratamento, e a pessoa acabava desencarnando. Hoje, essa expectativa de vida dobrou, já é de 70 a 80, e a tendência é que a gente viva aqui encarnado cada vez mais. Devido ao quê? Ao progresso da ciência,
E feito esse progresso a partir de como? Do desenvolvimento da nossa inteligência e do quê? Do financiamento a partir do dinheiro, a partir da matéria. Então, o dinheiro não é tão ruim assim como as pessoas falam. O mau uso é que causa o desequilíbrio. O dinheiro é necessário que pessoas, por exemplo, estejam mais afortunadas, vamos dizer assim, materialmente, para que elas possam patrocinar esse progresso material do planeta. Então, é necessário haver isso, para que, assim, o planeta, como materialmente, ele possa ir evoluindo. Olha como eram os meios de transporte lá no começo do século XX, ou como que é hoje. Hoje, se eu precisar falar com uma pessoa do lado do mundo, é só eu pegar o celular e falo. Tendo internet, eu pego e falo com a pessoa. Antes, você tinha que mandar uma carta, chegava 6 meses depois, e a resposta chegava mais 6 meses depois. Então, olha como as coisas progrediram. Tudo isso através do quê? Dessa vontade, desses nossos sonhos, nossos desejos, que estão aqui, que Deus nos colocou, e que é normal, porque é o nosso combustível. Porque se não fosse assim, a gente ficaria parado esperando as coisas acontecerem. Então, é através do nosso desejo, das nossas vontades, do nosso querer, e através daí a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, através dos trabalhos, da qual a gente vai falar também mais na frente sobre a lei do trabalho, onde através do trabalho a gente adquire experiências, vivências, e com isso discernimento, a gente vai progredindo. E com isso a gente vai também progredindo a moral. Como a nossa apostila fala, a moral, infelizmente, ela acaba não progredindo tão rapidamente quanto a nossa inteligência, porque é necessário um trabalho maior. Só para lembrar, veio agora, a gente falou sobre o progresso material das coisas, e assim, nós também progredimos, e quando a gente reencarna, a gente começa da onde a gente parou. A gente também não regride, isso o Espiritismo nos ensina. Um exemplo interessante é, por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é muito conhecido pelas pinturas que ele fez, mas ele já começou um trabalho ali de imaginar que o homem ele poderia voar através de uma máquina. Tempos depois, contam os livros que ele voltou como reencarnação de Santos Dumont. Ou ele foi o criador, se não o criador, um dos criadores do avião. Então, percebo que ele começou, aquilo lá que ele começou como Leonardo da Vinci, ele terminou como Santos Dumont. Então, vê que é um eterno progresso, né? E isso também materialmente e espiritualmente falando. Um exemplo legal de citar também, uma vez, numa entrevista do programa do Jô Soares, ele recebeu um médium lá que fazia regressão. Aí ele falou que o Jô Soares teria sido uma prostituta francesa no século XIV. Até o Jô Soares brincou, mas para que serve uma prostituta gorda? Mas o que eu quero dizer com essa história? Olha o quanto ele progrediu a partir dali, como de inteligência, porque era uma pessoa super inteligente, tocava tudo, lia tudo, uma inteligência assim, e até eu acho que o bem que ele fazia, né, que ele teve um caso até muito difícil de ter perdido a mãe através de um atropelamento, e ele perdoou a pessoa quem atropelou a mãe dele, né, ele poderia não ter perdoado. Então isso já mostra também uma certa evolução moral que ele tinha. Então perceba o quanto a gente evolui. Só que aí, como a nossa apostila fala, existe um entrave que faz com que essa progressão ela acabe demorando mais, que é o chamado egoísmo, que é chamado o nosso orgulho. É por causa desses dois defeitos que muitas vezes, quando a gente reencarna, que a gente tem um contato com a matéria, a gente acaba desenvolvendo isso e acaba sendo um entrave para a nossa evolução. Por quê? Porque ele vai totalmente ao contrário daquele ensinamento que Jesus nos deixou. Ame o próximo como a si mesmo. Quando a gente começa a fazer isso, é porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo, nós estamos pelo menos começando a trabalhar neles. Quando nós estamos distantes de praticar esse ensinamento que Jesus nos deixou, é porque nós estamos nos deixando levar ainda muito pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. No Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec perguntou justamente isso para os mentores. Qual é o maior obstáculo ao progresso do homem? E aí ele respondeu, os maiores obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o progresso intelectual avança sempre, como a gente falou. À primeira vista, parece que o progresso intelectual duplica a intensidade do egoísmo e do orgulho ao desenvolver a ambição e o amor pelas riquezas. Essa ambição, por sua vez, incentiva o homem às pesquisas que esclarecem o espírito. Então, tá vendo que mesmo quando a gente tem algo, por exemplo, que nem ele falou aqui da ambição, mas se é bem trabalhado, ela vai nos ajudar justamente a ter essas conquistas, esses desenvolvimentos na tecnologia, na ciência, nos tratamentos. Então, não é de todo ruim. Qual que é o problema que a gente sempre fala aqui? Os excessos, o desequilíbrio, que aí é que faz, porque quando a ambição e o egoísmo eles estão no nosso máximo, a gente não enxerga ninguém na nossa frente, só vale aquilo
O que importa é para mim, o que importa é o que está à minha volta. Os outros, pouco importa. Eu passo por cima até dos outros para eu conseguir aquilo que eu quero. E isso, muitas vezes, a gente acaba se desvendando perante as leis de Deus. Então, esse é o nosso grande entrave. Então, cada vez mais, principalmente com o ensinamento da caridade que Jesus nos deixou, é através da caridade que a gente vai combatendo aos poucos esse orgulho e esse egoísmo. E aí, assim, a gente vai progredindo também moralmente. E como assim quer a justiça de Deus, o seu desejo, ninguém é mal para sempre. Se nós também estamos procurando evoluir, estamos progredindo, a pessoa que hoje está no mal, a pessoa que hoje está na ignorância, ela também vai progredir. Tudo no seu momento. A gente até deu o exemplo, né, do irmão há meses atrás, que passou pela mediunidade da André lá na nossa casa, no trabalho, que ele perseguia cristãos desde a época lá de Jesus. E agora que ele teve a oportunidade de ser amparado pela espiritualidade, pela sua mãe, e está na espiritualidade, começando uma nova vida, um novo aprendizado. Olha o tempo que levou, mas chegou a hora. Então, para outras pessoas que hoje se comprazem no mal, vai chegar também o momento delas. Né? Então, ninguém é mal para sempre. Jesus disse, não vou deixar que nenhuma ovelha se perca. E ele vai cumprir a palavra dele. Mas é que tudo tem o seu momento. E como a nossa apostila aqui está falando, Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas e o tempo de cada pessoa. É que aí é que nem a gente estava conversando antes da gravação. O mundo está evoluindo. Se você não quiser evoluir junto com o planeta, então você vai gentilmente ser alocado em um outro planeta para você continuar a sua evolução e você vai ter todo o tempo do mundo lá também. Deus não está apressando lá, contando no relógio, ó, vamos lá que você tem que evoluir. Não, ele convida, que nem Jesus falava, né? Jesus ele convidava as pessoas. As pessoas iam, se achavam que deveriam ir. Muitos de nós estamos lá com Jesus e não, a gente continuou lá a fazer o nosso trabalho lá, a gente não seguiu Jesus na época que ele estava lá. E hoje, estamos, pelo menos, a gente aprendeu e estamos procurando seguir. Né? Então, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. E para a gente terminar, uma coisa importante, a gente não pode deixar de comentar, como a gente está falando do mal aqui. Gente, tenho a certeza assim, não se corrige nada errado fazendo outra coisa errada. A gente tem um exemplo dos trabalhos na nossa casa. Né? Muito do sofrimento dos irmãos que passam ali pela corrente dos médios tem como base o quê? Porque eles sofreram ou causaram algum mal, e aí eles foram lá e deram na mesma moeda. E aí o que acontece? O sofrimento não passa, porque ele sofreu aquilo lá, não tem cura, né? Naquele momento para ele fez o mal, se endividou perante as leis de Deus. Não é como a gente está na escola, né? Que quando já é criança, que às vezes a gente brigava lá com o amiguinho, chegava à noite em casa e falava assim, mamãe, começou, foi ele que começou. As leis de Deus não é assim. A gente responde por aquilo que a gente faz. O que Jesus falou? Né, quando baterem na nossa face direita, dá a outra, dá a esquerda. Ele falou para a gente não se defender? Não. O que ele quis dizer? Que é preferível a gente ser agredido do que a gente agredir. Porque se a gente agredir, por mais que tenha começado a partir da outra pessoa, a gente vai responder por isso. E isso não vai ser muito bom, não vai fazer muito bem, vai trazer algum sofrimento para a gente. É isso que ele quis dizer. Então, a gente deve, quanto antes a gente fugir de praticar o mal, melhor. E para a gente não praticar o mal, é como a gente estava conversando, que a Eliane trouxe para nós no começo da nossa reunião, no começo do nosso encontro hoje. O conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, e não o conhecimento daqueles que Moisés passou lá, que ele falava, né, se Deus fizer tal coisa, Deus vai te castigar. Não, é de saber que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então, se eu tenho um conhecimento, eu vou procurar, a partir, aos poucos, quando tiver ao meu alcance, de não fazer o mal, para justamente poder praticar mais o bem, ao contrário disso, e receber, né, as bênçãos e a ajuda e tudo de bom em relação a isso. Né? Por isso que Jesus pediu para a gente ser logo perfeito. Não porque ele está correndo com o tempo, mas a gente para receber os benefícios disso. Quanto mais a gente praticar o bem, mais equilibrado a gente vai estar, mais amparado a gente vai estar, a nossa intuição vai ser melhor, a gente só tem a ganhar. E vai, se Deus assim nos permitir, vai ter um bom lugar esperando para a gente lá na espiritualidade, e quando a gente tiver a oportunidade de reencarnar, a gente vai ter uma reencarnação um pouco melhor, menos endividados e um pouco mais assim próximo das leis de Deus, um pouco mais cheio de luz, não tão sofrido como é a nossa, por exemplo, hoje. Tudo depende da gente e tudo evolui. Basta a gente apenas aceitar o convite da espiritualidade. Uns aceitam, outros têm o tempo certo de fazer dar lá o aceito lá no quadradinho lá. Gente, tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso?
Então, eu vou terminar aqui, né? Vamos encerrar, então, a gravação, para o vídeo não ficar muito longo. Desde já, a gente agradece, né? Então, a presença de todos, né? O tempo, né? E a paciência que todos tiveram de estar aqui ouvindo a gente. E na próxima aula, a gente vai falar sobre a gente vai entrar na aula 22, a gente vai começar a falar sobre a lei da justiça, né? E a gente vai falar também sobre a lei da justiça, que está no livro dos Espíritos, e a gente vai falar também começar a falar sobre as bem-aventuranças. E a primeira que a gente vai falar são os bem-aventurados brandos e pacíficos, e a gente vai falar de uma qualidade que eu tenho certeza que todos aqui têm, que é a paciência. A gente agradece aqui a todos pela companhia e pela presença, e nos vemos, se Deus assim nos permitir, na semana que vem. Até lá, então, que Deus de Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.